Cheguei para mais uma aula, vamos começar então a nossa terceira aula do curso de Eletrostática, falando agora sobre processos de eletrização. Lembrando que se você não assistiu às aulas anteriores, corre lá para assistir, tá tudo aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou colocar um cardzinho aqui, se não tiver um cardzinho aparecendo aqui agora, não tem problema, sabe o que você faz? Você entra aqui no canal que você vai achar a playlistzinha completa da aula de Eletrostática, temporada 2021. Partiu vinheta, logo depois a nossa aula vai começar. Chegamos agora à próxima etapa desse processo de eletrização. Como eletrizar as coisas. Você já viu na aula passada que dá para eletrizar dois objetos, colocando eles em atrito. Agora a gente vai para o processo de eletrização, parte 3. Já estamos na terceira parte, né? Onde a gente vai aqui ainda no item 4, nos processos de eletrização, falar da eletrização por contato. Como que é isso? Bom, a eletrização por contato, ela acontece quando a gente pega dois objetos, onde um deles já está eletrizado e coloca em contato com outro objeto. Imagine que você tem um objeto aqui eletrizado com carga positiva. Pronto. E esse objeto, ele está neutro. Se a carga dele é nula, se ele está neutro, não significa que ele não tem partículas dentro dele, porque ele tem prótons e tem elétrons. Só significa que eles estão com números iguais. Então, quando você coloca eles em contato, que pode ser escorando os dois objetos ou usando um condutor, um fio de material condutor aqui, ó, para ter por onde as cargas fluírem. Como esse lado aqui, ó, ele tem prótons e também tem elétrons, pronto, ele está neutro. Só que o que é que vai acontecer agora? É que cargas positivas atraem as cargas negativas. Lembra da aula passada? Do princípio? O princípio de atração e repulsão? A lei de Dufay? Então, ele vai atrair as cargas negativas. Lembre-se, os prótons eles não saem do seu lugar. Esses prótons estão aqui, eles ficam aqui. Aqueles azulzinhos, eles vão ficar lá. São os elétrons que se movimentam. Então, são os elétrons que são puxados para cá. E esses elétrons eles vão fluir nesse sentido aqui, ó. Quando esses elétrons se distribuírem entre os dois, olha o que é que vai acontecer, ó. Vamos supor que esse elétron veio para cá. Esse objeto ele não está mais tão eletrizado quanto estava, porque agora ó, anulou um aqui, ó. Só sobraram 6 cargas. Mas ele continua eletrizado. Esse aqui, ó, não estava eletrizado, agora ele está. Ele está com uma carga positiva sobrando. Agora eu vou trazer mais um elétron para cá, ó. Deu mais um elétron. Aqui diminuiu mais a carga e aqui aumentou de carga. Aqui já está com a carga, ó, vamos pegar aqui os parezinhos aqui, ó, esse com esse. Aqui nós já temos 5 cargas, enquanto que esses aqui, ó, tá com 2 cargas. Eu posso trazer mais um elétron para cá, ó, mais um para cá. Aí faz um pazinho aqui e esse aqui fica sozinho agora. Veja que agora eu tenho 4 aqui e 3 do outro lado, sacou? Então, no final do processo, quem não estava eletrizado, ficou eletrizado. Ele compartilhou, ele permitiu que os elétrons passassem de um corpo para o outro, desde que haja entre eles algo que permita o contato, para ter por onde essas cargas elétricas passarem. Vamos aqui a algumas observações importantes aqui sobre esse processo. O primeiro é que há uma transferência de elétrons, ó. Há transferência de elétrons, aqui ó, de elétrons entre eles. Vamos deixar só assim, há uma transferência de elétrons, pronto. Outra coisa de importante é que esse aqui ó, ficou só com um excesso de cargas positivas e esse também ficou com um excesso de cargas positivas. Ou seja, os dois, ao final do processo, ficaram com cargas de mesmo sinal. Então aqui ó, cargas de mesmo sinal. Pronto. É diferente já do processo do atrito, que depois cada um fica com uma carga diferente. Um é positivo, o outro fica negativo. Aqui não. Aqui eles sempre ficam com cargas de mesmo sinal. Aí vem um detalhe. Quem fica com mais carga? Bom, quem fica com mais carga é o objeto que é maior. Não esqueça disso. O objeto fisicamente maior é o que fica com a mesma carga. Agora tem um se aqui, ó. Se
forem idênticos, a carga se divide igualmente. Pronto, tá aí, ó. Mas se eles forem idênticos, que é a maioria dos casos das questões. Então, colocou dois objetos em contato, vai transferir aqui elétrons, as cargas no final serão de mesmo sinal, e se os objetos forem idênticos, vai ficar com a mesma quantidade de carga nos dois, porque ele vai se dividir em partes iguais. Beleza? Agora tem um terceiro processo, que eu vou aproveitar e falar nessa aula também, o terceiro processo de eletrização, que chama-se eletrização por indução. Quero sua atenção total agora para a gente discutir esse ponto aqui. Eletrização por indução. É o item C. Aqui, ó. Por indução. Solta a canetinha. Preste atenção, pare de anotar, que agora é sua atenção que eu preciso. Imagine que eu vou eletrizar essa esfera, que ela tem alguns prótons e alguns elétrons, um montão deles espalhados por aí, está neutra. Só que o que é que vai acontecer? Eu vou trazer aqui para próximo dele algo que esteja eletrizado, muito eletrizado de preferência. Mas eu não vou fazer o contato, não vai ter o toque nem o atrito. A presença dessa partícula aqui do lado, chamada de indutor, vai provocar nesse objeto que nós chamamos de induzido, uma polarização. Como assim, professor? Polarização. Ora, aqui não tem prótons e elétrons? Os elétrons vão ser puxados para a esquerda, porque eles vão ser atraídos. Eles vão ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu desenhei 8 elétrons sendo puxados para a esquerda. Não passam, mas são puxados. De onde esses elétrons vieram? Do resto da esfera. Se os elétrons se aproximaram da esquerda, o lado direito ficou faltando elétrons. E se ficou faltando elétrons, a gente diz que está positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então eu tenho uma esfera que continua neutra. Veja bem, continua neutra. Só que polarizada. Esse fenômeno aqui chama-se de polarização. Polarização. A indução, ou seja, o fato de eu aproximar, induz uma polarização, provoca uma polarização. Mas continua neutro. Agora, aqui eu tenho o chão, o solo, a terra, e eu vou usar um fio um fio condutor para fazer um contato direto com a terra. Eu vou enterrar isso aqui dentro do chão. Quando eu faço isso aqui, olha o que está acontecendo. Lembre-se que a Terra ela é um corpo muito grande, cheião de prótons e elétrons, e esses elétrons que estão na Terra, eles são atraídos por essas cargas positivas. Eles vão começar a vir para cá. Olha os elétrons aqui, ó. Eles vão vir para cá, ó, porque eles estão sendo puxados por essa carga positiva. Então eles vêm e sobem. Quando eles sobem, eles vão ser puxados para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Agora eu te pergunto, essa esfera continua neutra? Não, né? Claro que não. Por que ela não continua neutra? Porque agora ela tem muito mais elétrons. Ela tem um montão de elétrons. É claro que se eu pegar esse meu indutor e eu tirá-lo daqui, essas cargas vão voltar. Porque quando tudo se redistribuir, aqui vai ter um excesso de carga negativa. E esse excesso de carga vai descer pelo fio terra, vai descer pelo aterramento e vai neutralizar tudo novamente. Se o objetivo for manter a esfera eletrizada, então você deve retirar o fio antes de retirar o indutor. Você vem aqui, ó, e você corta o fio. Porque quando você faz esse corte aqui de tirar o fio, não tem mais como esses elétrons passarem de volta. Não tem mais caminho. Foi interrompido. Então, se eu tirar esse objeto aqui, essas cargas vão se misturar e esse objeto que antes estava neutro vai ficar eletrizado com carga negativa. Olha aqui as observações. Primeira coisa, há transferência de elétrons entre esses dois objetos, entre o indutor e o induzido? Não. Então, vamos colocar aqui, ó. Não há transferência de elétrons entre
o indutor e o induzido. Esse é o primeiro ponto. A segunda observação é que esse objeto, o indutor, ele está positivo, mas a carga que sobrou na esfera foi uma carga negativa. Então a gente tem aqui um processo de eletrização que produz cargas com sinais opostos. Aqui, ó, sinais opostos. Pronto. Professor, e quanto à quantidade? É exatamente igual, porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui o senhor desenhou exatamente 8. Não necessariamente. Na melhor das hipóteses, na situação mais perfeita, você vai conseguir uma indução para ter uma carga igual do indutor. Mas isso é muito raro. O mais provável é que a carga que chegou aqui, que se conseguiu carregar o indutor, o induzido, seja menor que a carga do indutor. Beleza? Então tá aí, fechamos os 3 processos de eletrização. Por contato, né, o primeiro foi por atrito, depois por contato, e agora, por último, o processo da eletrização por indução. Agora, para fechar tudo isso, eu quero lhe explicar o funcionamento de um dispositivo que é muito comum ser utilizado nas provas, nas perguntas, que é o chamado eletroscópio. Olha o que o nome diz, eletroscópio, escópio. Ele está aqui, ó, dando a ideia de que você vai observar fenômenos elétricos. Ele é um dispositivo, pode ser industrializado ou ele pode ser feito caseiramente, onde serve para você identificar a presença de corpos eletrizados, a presença da carga elétrica em algum objeto. É bem rapidinho, bem simples. Fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender muita coisa bacana aqui sobre eletroscópio. Esse é o 5º ponto da aula. Aqui, ó. 5º ponto da aula, o eletroscópio. Pronto. O que é que o eletroscópio ele faz? Veja bem, tem 2 tipos de eletroscópio. Um deles é chamado eletroscópio de pêndulo, onde ele tem uma haste. Nessa haste você tem um fio isolante e uma bolinha de material condutor aqui, ó. Se você trouxer um objeto para perto dele e o objeto estiver neutro, não vai acontecer nada com essa bolinha, ela vai continuar paradinha. Mas e se o objeto que eu trouxer estiver eletrizado? Eu estou desenhando positivo, mas poderia ser um caso negativo também. O que acontece? Ele vai pegar essa bolinha, que eu vou dar um zoom aqui, ó a bolinha. A bolinha ela vai ser polarizada por indução e as cargas positivas ficarão do lado oposto e as cargas negativas do lado que está o objeto indutor. Então veja que vai ter uma força de atração puxando essa bolinha para a esquerda, porque a força de atração é esses positivos puxando esses negativos, mas também vai ter uma força de repulsão, porque essa mesma carga vai empurrar esses positivos para cá, ó. Então você vai ter uma forcinha para a esquerda. Então veja que está tendo uma briga ali, né? Um cabo de guerra. Uma força que puxa para atrair e outra que empurra quando repele. Só que tem um detalhe. Tem uma lei, tema de aulas futuras, que vai dizer que essa distância de atuação, ó, entre as cargas, essa distância determina o valor da força. Quanto menor essa distância, mais força vai ter. Veja que desse lado a distância é maior, então vai ter menos força. Então a força que atrai é mais forte do que a força que empurra. A força que empurra é uma força bem pequenininha e a força que atrai é uma força mais forte. Sempre vai ser assim. Então isso quer dizer que vai ter uma força resultante que vai puxar esse objeto para a esquerda e ele vai vir para cá, ó. Ele vai ser atraído. Veja que dá para atrair corpos que têm cargas opostas, mas também dá para atrair corpos que são neutros pelo processo da indução. Olha só, se eu pegar aqui agora um segundo caso, vamos botar aqui do lado, ó, um eletroscópio, só que esse eletroscópio que eu vou colocar, ele já está eletrizado. Vamos colocar aqui carga positiva. Ele já está positivo. Se eu chegar com outra coisa que também é positiva, aí a gente vai ter repulsão, né? Uma força vai empurrá-lo para a esquerda e ele vai vir para cá, ó.
Então, toda vez que o eletroscópio estiver neutro e ele se mover em direção ao objeto, significa dizer que aquele objeto está eletrizado. Mas veja, o eletroscópio só serve para observar. Não dá para a gente descobrir qual é o tipo de carga só em aproximar do eletroscópio, não. Outro tipo de eletroscópio, mais eficiente do que esse, é o eletroscópio de folhas. Esse aqui é um pêndulo, então ele é chamado de eletroscópio de pêndulo. E esse aqui é chamado de eletroscópio de folhas. Como é que funciona esse? A gente vai colocar uma bolinha aqui de material condutor, vai prender uma haste e no final a gente vai fazer uma curvinha na haste. Para a gente agora colocar aqui embaixo duas lâminas de metal, duas folhinhas de papel alumínio assim, ó. A gente recorta ela, encaixa elas ali, mas que elas estejam livres para se mover. E para que nada atrapalhe, a gente coloca isso dentro de um recipiente que pode ser, por exemplo, uma garrafa de vidro ou qualquer outro material transparente. Tem que ser transparente que é para você ver o que está lá dentro. Olha o que acontece. Se você chegar aqui próximo, sem tocar, com um objeto positivo, o objeto positivo ele vai atrair os elétrons que estão nessa estrutura que é toda de material condutor. Aí os elétrons eles vão subir aqui para essa bolinha, porque eles vão ser atraídos por esse objeto. Então, se os elétrons subiram, significa dizer que aqui na outra extremidade ficaram apenas cargas positivas. E carga positiva repele carga positiva. Então, olha o que está acontecendo. As lâminas elas vão se abrir um pouquinho. Então, se as lâminas se abrirem um pouquinho, vai significar que você tem um eletroscópio próximo de um objeto eletrizado. Agora, se eu tocar com ele aqui, se eu simplesmente tocar aqui, aí o que vai acontecer? Essas cargas vão ser roubadas. Se elas vão ser roubadas e eu tirar esse objeto de perto, as cargas não têm mais como voltar, tudo isso vai ficar positivo. Está faltando elétrons na estrutura do material. Então, mesmo que você tenha tirado o objeto, quando o eletroscópio está carregado, ele continuará com as suas lâminas abertas. Tranquilo? Nessa aula você aprendeu sobre os processos de eletrização, parte 2, né? A terceira parte da aula, a gente aprendeu os últimos dos processos, por contato e por indução, e a gente também aprendeu sobre como funciona um eletroscópio de pêndulo e um eletroscópio de folhas. Lembre de se inscrever, deixar o seu joinha, mandar esse link aí nos grupos do WhatsApp, compartilhar para geral, para que outras pessoas também tenham essa mesma oportunidade de um material de qualidade e 100% gratuito aqui para você. Um beijão do professor Clebinho, bons estudos e até a próxima. Tchau!